Fala pessoal, muito bom dia. Me chamo Matheus, tá? Eu sou professor de biologia de vocês e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai tentar abordar um pouco da definição de fisiologia, alguns conceitos básicos da fisiologia. Eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que a fisiologia ela necessita de um arcabouço teórico muito maior, tá? Vocês têm que ter uma dinâmica bem centralizada, bem enraizada com assuntos passados da biologia, como biofísica, como anatomia. Vou diferenciar a anatomia da fisiologia, que é algo que o pessoal confunde bastante. E a gente vai ver o porquê a fisiologia é tão bonita e tão importante. Não só a fisiologia aplicada aos humanos, como a fisiologia animal, a fisiologia vegetal, e o que a fisiologia estuda e como a fisiologia é capaz de revolucionar a nossa maneira de pensar e entender o nosso próprio corpo. Porque o corpo humano ele é uma máquina, a máquina mais perfeita que existe. Tá? O nosso corpo ele funciona com a precisão milimétrica de um relógio. Eu diria que até mais potente do que um relógio, milimetricamente falando. Claro, quando a gente enxerga do ponto de vista que cada coisa tem que estar no seu lugar, funcionando da sua maneira correta, para que a próxima coisa funcione também da maneira correta. Calma, vamos devagarinho que vocês não entendem o que eu quero dizer. Bom, para começar, o que é a fisiologia? A fisiologia é o estudo do funcionamento de órgãos, organelas ou organismos. Depende muito do ponto de vista. A fisiologia ela pode partir do meio macro para o meio micro. Por exemplo, a gente pode estudar a fisiologia de um elefante, por exemplo, e a gente pode estudar a fisiologia de uma bactéria. Entende? A gente vai começar a pegar a maneira como esses organismos, como esses corpos vão funcionar. E é aí que a fisiologia tem o seu papel tão importante, que é demonstrar pra gente como que o corpo funciona. Tanto o corpo do animal, o corpo vegetal, não importa. Como que aquele corpo vai funcionar, certo? Na fisiologia humana a gente vai ter uma série de ramos da fisiologia humana. A gente vai ter a fisiologia que vai estudar a parte do nosso cérebro, a parte do nosso sistema nervoso, que vai partir do cérebro, cerebelo, enfim. A gente vai ter a fisiologia do sistema cardiovascular, fisiologia do sistema respiratório, fisiologia do sistema circulatório, fisiologia do sistema excretor, enfim. Quando eu falar fisiologia do sistema, a gente está falando da maneira como aquele sistema funciona. Como é que a gente pensa? Como é que a gente tem uma ideia? Como é que eu movimento meus braços? Como é que vocês movimentam os braços de vocês? Porque eu garanto que quando você vai pegar, por exemplo, uma caneta ou qualquer coisa que seja, você pensa e executa. Você não pensa, para e executa. Deu pra entender? Por exemplo, eu quero pegar essa anteninha aqui. Eu não penso, eu preciso pegar a antena. Vou mandar meu braço pegar essa antena. Não, eu simplesmente vou até lá e pego a antena. Por quê? Porque nosso cérebro ele já manda o comando diretamente pro meu braço. Sem eu precisar estar falando, cérebro, manda o comando pro meu braço. Não, o cérebro ele não tem que ter um intermediário. Deu pra entender? O cérebro ele não precisa passar por algumas fases. Claro, ele passa por algumas fases fisiológicas, mas é uma coisa tão rápida, tão abrupta, que a gente não percebe. Quando você faz o pegar, o agarrar, é a última ação. Nisso, seu cérebro já teve a ideia, seu cérebro já mandou o comando, ele já passou pelos neurônios motores já foram ativados, a sua musculatura do braço já foi contraída ou relaxada para poder pegar esse objeto. Então, como que isso funciona? Por que isso acontece? De que maneira nosso corpo trabalha? Tudo isso é o que a fisiologia ela vai estudar. E como eu falei mais cedo, no começo dessa videoaula, a fisiologia não vai servir só para estudar os corpos humanos. A fisiologia serve também para animais irracionais, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos ficar com ele por enquanto. Animais irracionais, ela vai servir para você descrever outros organismos. Por exemplo, como é que funciona a fisiologia de uma flor? Melhor, como é que funciona a fisiologia de um cacto? O cacto é uma planta que vive sob estresse hídrico constante. Já para imaginar a quantidade de mudanças, de alterações fisiológicas que aquele cacto teve que sofrer para poder simplesmente existir no ambiente onde ele existe? Seja na caatinga, seja no deserto, enfim. O ambiente onde aquela planta está. Digo mais, imaginem os animais que vivem no interior do Alto Sertão, na Caatinga, por exemplo, o Teiu.
Imagina as modificações fisiológicas que o Teiu teve que sofrer para poder funcionar naquele ambiente. O Teiu para mim é um tanque de guerra, é um animal incrível. Ele consegue beber água poucas vezes, ele consegue se movimentar. A fisiologia daquele animal é surreal, é incrível, é muito lindo. Melhor, imagine as mudanças fisiológicas que ocorrem em um urso para ele hibernar. Imagina como que o sistema dele, todo aquele sistema, vai funcionar sem ele estar consumindo energia. Porque vocês sabem, o nosso sistema, o nosso corpo, a nossa máquina tem que ter combustível para poder funcionar. O nosso cérebro tem que ter carboidrato para poder funcionar. Nosso estômago tem que ter energia para poder funcionar. Então o nosso corpo ele tem que estar consumindo energia. Como eu falei no começo, o nosso corpo é uma máquina. Vocês conhecem alguma máquina que funcione sem energia? Um carro, ele tem que ter gasolina. Uma lâmpada, ela tem que ter eletricidade. O celular de vocês que vocês estão usando agora, ele tem que ter a bateria para poder gerar eletricidade para poder funcionar. Então, imagine as mudanças fisiológicas que ocorrem no interior do organismo de um animal que hiberna. O animal ele vai dormir por meses. Ele armazenou essa energia, armazenou, mas ele vai estar ali dormindo por meses. E aí? Já param para imaginar o quão ele teve que evoluir, as mudanças fisiológicas que ocorreram para esse animal, para possibilitar esse animal de realizar isso? Vamos para mais perto. A gente tem alguns répteis que fazem estivação. Estivação é um processo muito parecido com a hibernação, mas ela vai ocorrer embaixo da terra, alguns anuros, enfim. A pergunta é a mesma. Como é que esses caras evoluíram, fisiologicamente falando, para poder funcionar daquela maneira? Então, só nisso, a gente percebe o quão bonita é a fisiologia. E puxando para a fisiologia humana, a gente pega e começa a imaginar por que o ser humano é como é. Fisiologicamente falando, por que nosso cérebro funciona tão perfeitamente? Como que a gente conseguiu chegar a esse patamar? Por que a gente conseguiu evoluir a esse ponto? O que outros animais evoluíram também? O ser humano, a gente fez uma troca, digamos assim, fisiologicamente falando, mais uma vez. É como se a gente tivesse deixado de investir em força para investir em inteligência. O nosso cérebro, ele ocupa basicamente 3% de todo o nosso organismo, do espaço do nosso organismo, tá? Nosso cérebro está localizado aqui dentro, obviamente. Então, ele vai ocupar apenas 3% do espaço corporal. Porém, ele consome cerca de 25% de toda a energia que a gente produz. Toda a energia que a gente consegue produzir através da alimentação, através do sono, através de N fatores, 25% de toda essa energia é consumida pelo nosso cérebro. Olha que interessante. Se a gente pegar um chimpanzé, que é um primata bastante parecido em alguns aspectos com o ser humano, o chimpanzé ele consome apenas 7% de energia com o cérebro. Olha que tanto interessante. Porém, obviamente falando, a força física do chimpanzé é basicamente de 8 homens adultos. Então, olha que interessante, a fisiologia do chimpanzé comparada à fisiologia do ser humano. Nossa fisiologia, ela vai investir no funcionamento muito mais rápido, muito mais potente do nosso cérebro. Enquanto os chimpanzés vão investir no funcionamento mais da força física. Então, só nesse panorama geral, eu acho que vocês conseguiram entender como a fisiologia consegue estudar várias áreas, consegue responder algumas perguntas e levantar outros questionamentos. Como é que o meu músculo estriado esquelético faz esse movimento? Quais são os comandos que fazem ele contrair e relaxar? Por que eu estou sentindo calor nesse momento? Quando eu estou com calor, fisiologicamente falando, quais são os processos que o meu corpo usa para poder esfriar a temperatura? Porque a gente tem que manter a homeostase. A homeostase é o que foi a próxima aula. A gente tem que manter a homeostase no nosso corpo, que é aquele ótimo de funcionamento. Porém, quais são os mecanismos que o nosso corpo usa nas adversidades? No frio extremo, a gente costuma ficar arrepiado, costuma tremer. Porque são tentativas do nosso corpo gerar calor, gerar energia. No calor extremo, a gente faz o que? A gente sua bastante, a gente fica fadigado, cansado. Porque o nosso corpo sabe, fisiologicamente, que se a gente se movimentar mais, a gente vai superaquecer. Então a gente tem que manter a calma, suar, tem que dissipar todo aquele calor interno da gente para poder manter um funcionamento correto do nosso organismo, certo? Isso foi só a introdução, pessoal, sobre a fisiologia, tá? Não só a fisiologia humana, eu tentei abranger um pouco mais das outras áreas. E espero que isso tenha despertado a curiosidade de vocês
porque nas próximas aulas tem muito mais por aí, certo? Muito obrigado.